Olá, pessoal, estamos de volta. Oswaldo, que bom tê-lo aqui. Viu que a conversa Fluiu legal. Isso que é importante. Eu tenho estado com o professor Carlos, que é meu amigo, mas eu quase não entendo nada de matemática. Somos dois, então. Então eu fico ali tentando entender. Eu tenho a impressão que e o pior Carlos é que ele fala grego. E ele faz perguntas para mim, sabe? E eu tenho uma dificuldade enorme para conseguir. Algumas questões já consegui até resolver, mas é difícil. Esse é um sintoma. Você que ainda não tem bem claro o que você vai fazer. De repente, pode, né? Ainda não se decidiu bem. Oh, será que o curso é o certo? Será que não é? Se você começa a perceber que está falando com o professor de matemática e ele está precisando de uma legenda porque você não está entendendo nada, grandes chances de você ser de humanas. É verdade. Então vamos lá. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre dois temas. Você já deve ter observado que Revolução Industrial é talvez um dos temas que mais tem caído no Enem, não é, Oswaldo? É, verdade. Porque veja, realmente, a partir dele, né, a Revolução Industrial ela é fundamental dentro da chamada Era das Revoluções, colocada por Eric Hobsbawm, né? Então, é um dos elementos, é um dos fatores, uma das revoluções que vai justamente construir a época em que nós vivemos. Sim. Então, tem fundamental importância para a própria compreensão do tempo em que a gente vive. Eu sempre brinco com os alunos dizendo o seguinte, né? Se uma pessoa que faleceu lá no século X ressuscitasse no século XVI, ela não notaria muitas diferenças. Não mudou, mas não mudou muito. Agora, uma pessoa que tivesse falecido no começo do século XIX, ressuscitasse ali no começo do século XX, era capaz de morrer de novo de susto. E vocês imaginem, então, as transformações que nós tivemos nos últimos 50 anos. Não precisa ir muito longe. Nos últimos 30 anos, eu ainda fiz curso de datilografia. Você fez curso de datilografia? Eu também. Você é jovem, você já ouviu falar em curso de datilografia? Acho que nem existe mais, né? Talvez volta e meia a gente vai para o computador e diz, olha, eu vou datilografar aqui alguma coisa. Vou datilografar, né? Aí paga aquele mico considerável. O telefone celular, os primeiros eram aqueles enormes, né? E as pessoas não imaginavam... Quase que você tinha que levar um carrinho para carregar. Hoje a gente manda mensagens, fotos, tem uma foto aqui e manda para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, a gente que está vivenciando essas transformações, às vezes não para pensar o quanto elas têm sido rápidas. E qual foi o ponto de partida para tudo isso? Claro, a Revolução Industrial. Exatamente. Então, o mundo que nós vivemos, para o bem ou para o mal, eu diria mais para o bem, é fruto da Revolução Industrial. Essa aula que você está assistindo, aí em sua casa, aqui nessa região sul, tem chovido bastante, frio, no conforto da sua casa, é graças às transformações decorrentes da Revolução Industrial. Vamos lá? O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. A Revolução Industrial, os meios de produção passaram a estar sob o controle do capitalista, do burguês. O trabalhador, o operário, ele vende sua força de trabalho. Então, o trabalho é uma mercadoria que o capitalista compra pagando um salário. Então, de um lado, temos a burguesia, detendo o controle dos meios de produção, que tornaram-se cada vez mais caros, e os trabalhadores vendendo a sua força de trabalho. Vamos às alternativas?
Ainda continua o texto, né? No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que a competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. O texto não aponta nessa direção, né, Oswaldo? Exatamente, ele não trabalha por aí. Até porque, naquele período, a questão da qualificação do trabalho ainda não era uma preocupação maior. Né? E temos um ponto aí, eu só queria assim, voltar uma coisinha. Você falou em meios de produção, né? Meios ou os bens de produção. Vamos só relembrar para que você fique bem atento a isso. O que eu posso chamar de meios ou bens de produção? 3 fatores. Quais são? A matéria-prima, né? A mão de obra, matéria-prima, as ferramentas ou as máquinas e o local de trabalho, as instalações. Esses 3, como o Messelin colocou, ficou nas mãos de quem? Do trabalhador. Apenas o que ficou na mão, do burguês, ficou na mão do burguês. O que ficou na mão do trabalhador tão somente? A capacidade de trabalho, o saber fazer, que nesse momento não envolve uma qualificação. Né? Exatamente. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Essa é interessante, né? A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação. Quer dizer, se a economia capitalista não se transformasse, os operários não iriam se emancipar nunca, né? A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os operários. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. E a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas. Essa é uma questão que você deve estar muito atento ao que diz o texto, o que diz o comando. Veja, o movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres, então, se organizavam em uma classe específica, a classe operária. A Revolução Francesa lhes deu confiança, a Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. E aqui, no texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente, trazida pela Revolução Industrial, decorria de quê? Então vejam, só através da completa transformação da economia capitalista seria possível a emancipação dos operários. Foi uma questão, né, Oswaldo, mais interpretação de texto. Exatamente. Do que propriamente uma questão que cobrasse conteúdo histórico, né? E só lembrando aos nossos alunos que os operários, eles demoraram para se organizar. Nós tivemos na Inglaterra, no começo do século XIX, o chamado ludismo. Os trabalhadores colocavam a culpa pelos baixos salários, pelo desemprego, pela miséria nas máquinas. Então, ali por 1810, 1812, grupos de trabalhadores, 40, 50, com barras de ferro, atacavam as fábricas e quebravam as máquinas. Mais tarde, os trabalhadores perceberam, houve uma violenta repressão, eles não obtiveram o que eles almejavam.
os trabalhadores perceberam que deveriam se organizar de maneira diferente. E nós vamos ter o chamado cartismo, Carta do Povo. Os trabalhadores faziam, junto ao parlamento britânico, uma série de reivindicações, dentre elas o sufrágio universal. Ou seja, a partir do momento que o trabalhador tivesse o direito de voto, ainda era o sufrágio universal masculino, ele ganharia força política. Por 2 vezes, a Carta do Povo foi rejeitada pelo parlamento. Não obstante o fracasso do movimento cartista, ele deu aos trabalhadores experiência para que os trabalhadores se organizassem. Mais tarde, o sufrágio universal foi obtido e, em 1900, foi criado o Partido Trabalhista Inglês. Na primeira eleição, eles elegeram poucos deputados, mas nas eleições seguintes, eles foram formando bancadas cada vez mais expressivas. E leis favorecendo os trabalhadores foram sendo aprovadas. E também, a gente não pode esquecer que durante esse período nós temos o próprio movimento socialista em desenvolvimento, né? Claro. Nós temos já em 1848 o Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Um documento importantíssimo, mas que já está, e sobre o que essencialmente Marx vai colocar ali, e sobre o que ele muito escreve, justamente sobre a questão da Revolução Industrial na Inglaterra, como ela se processou e que tipo de coisas ela trazia para a sociedade, que tipo de consequências trazia para a sociedade. Então, era um momento de consciência mesmo da própria classe operária e de alguns teóricos, como Marx, por exemplo, que estavam ali construindo toda uma maneira de entender aquela realidade pós-revolução industrial. Exatamente. Vamos adiante. Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias, de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra. Um texto importante, mas um pouquinho difícil, né? É preciso que você não esqueça que o modo de produção capitalista ele estava se tornando hegemônico, que estava acontecendo uma revolução na agricultura. Em vez de uma agricultura de subsistência, vamos ter uma agricultura comercial, uma produção em larga escala, que vai possibilitar que na Inglaterra houvesse uma concentração cada vez maior de pessoas vivendo nas cidades. Em outras palavras, um número menor de pessoas trabalhando no campo produz para alimentar um número maior. Com o cercamento dos campos, tivemos também um êxodo rural. Então, pessoas deixando os campos e indo viver nas cidades. Para que haja uma revolução industrial, 4 fatores são essenciais. Em primeiro lugar, o acúmulo de capitais. E a Inglaterra acumulou capitais com o seu comércio colonial. Existência de matérias-primas. Eles tinham matérias-primas, lã e, nas colônias, algodão. Mão de obra barata. Esse cercamento dos campos teve um papel decisivo para que na Inglaterra tivéssemos um êxodo rural e, consequentemente, mão de obra barata. É preciso não esquecer também que tivemos avanços na medicina e ao longo do século XIX, além de avanços na medicina, o aumento da produção agrícola, pessoas melhor alimentadas e o saneamento de cidades, o que provocou uma grande explosão demográfica. Portanto, pessoas tendo que trabalhar
e tendo que aceitar salários baixos, como escreveu Marx, pobres diabos que precisavam sobreviver, né? Todos esses fatores conjugados contribuíram para que a Revolução Industrial se desenvolvesse. Vamos ver aqui as alternativas. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o aumento do consumo interno. Essa é muito boa. Congelamento do salário mínimo. Meu Deus do céu. Essa você tem que excluir. Essa ideia de salário mínimo é uma ideia que só apareceu no século XX, né? Então nós vamos ter aqui no Brasil só depois da Revolução de 30. Né? E pensando um pouquinho em história do Brasil também, tem um aspecto fundamental aí também. Esses próprios cercamentos é uma realidade que vai estar na Inglaterra, mas que também vai se estender a outros países, na Europa. Inclusive para a Itália, a parte norte da Itália, nós vamos ter ali a questão da industrialização, também a expulsão das pessoas do campo. Nós vamos ter muitas migrações dentro da própria Europa, de pessoas que não estão conseguindo trabalho, que vão migrar para outras regiões. E no final das contas, esse tipo de realidade também, que vai ser fundamental para o processo de imigração, né? Quando nós vamos ter muitos imigrantes chegando ao Brasil, justamente fugidos da Europa, pela condição de miséria em que ficaram por conta desses processos também. Então nós vamos ter levas importantíssimas de pessoas, principalmente italianos, que vão vir para cá, justamente por conta disso, sem uma condição maior de sobrevivência numa Europa que está em pleno processo de transformação e não está sobrando trabalho para essa gente. Então eles vão vir para cá em grandes massas, será a vinda dos nossos imigrantes, que principalmente italianos, mas também teremos de outras nacionalidades também. E só, já que você tocou na história do Brasil, né, Oswaldo? Por que a industrialização começou por São Paulo? Porque lá nós tivemos acúmulo de capitais em decorrência da lavoura cafeeira. Com a abolição da escravidão, nós vamos ter também mão de obra disponível, a imigração, e vamos tocar numa questão importante, que é a migração, principalmente do Nordeste para o Sudeste. O preconceito de algumas pessoas em relação aos nordestinos é lamentável, né? Todo preconceito é lamentável, mas São Paulo se transformou numa grande metrópole industrial, graças, em grande parte, a essa mão de obra barata, oriunda do Nordeste, em decorrência das secas e das condições econômicas e sociais deploráveis que essa região enfrentou durante muito tempo. E que também foram importantíssimos também na ocupação do Oeste, sim, né? Foram ali para a região de Rondônia, tudo mais, ocuparam aquelas regiões, principalmente no início do século XX, né? Importantíssimo por conta da extração do látex, foram importantes para aquela região também. Essas migrações que nós tivemos, principalmente de pessoas vindas do Nordeste, tanto para o Sul, aí mais adiante no século XX, mas no início do século XX também, ali para a região do Oeste. E só, não está dentro do assunto, mas só para fazer um comentário, durante a Segunda Guerra, um dos principais centros fornecedores do látex estava na Ásia. E os japoneses, eles ocuparam esses territórios. E o látex brasileiro vai ter uma importância enorme. E nós vamos ter os soldados da borracha, que foram milhares de nordestinos que foram para a região amazônica exatamente para produzir e suprir o exército, as forças armadas, enfim, a indústria dos Estados Unidos. Aqui, voltemos. Congelamento do salário mínimo. Não houve congelamento porque nem existiu o salário mínimo. Fortalecimento dos sindicatos proletários. Meu Deus do céu. Século XVIII, sindicatos proletários. De jeito nenhum. Enfraquecimento da burguesia industrial. Pelo contrário, se a burguesia estava avançando, ela se fortaleceu, né? E não enfraqueceu-se. Desmembramento das propriedades improdutivas. Essa é fácil, né, Oswaldo? Bem tranquila. Tranquila, é uma questão que não requer um problema. Como você disse, ela envolve muito leitura também, né? Porque se ele for lendo, o próprio comando vai dar a ideia legal da questão. Então vejam
aumento do consumo interno. Vocês observem que aqui no Brasil, quando nós tivemos a nossa industrialização, o Brasil sempre teve um mercado interno bastante expressivo, né? Um país populoso. E quando da Primeira Guerra, nós tivemos que substituir importações. E houve um surto de industrialização. É bom você fazer essas relações também, né? Vamos para a próxima? Agora, a próxima questão vamos dar uma viajada legal no tempo, né? Voltemos lá para a Antiguidade Clássica, né? Alexandria começou a ser construída 332 a.C. por Alexandre o Grande. Em poucos anos, tornou-se um polo de estudos sobre matemática, filosofia e ciência grega. Meio século mais tarde, Ptolomeu II ergueu uma enorme bicicleta. Bicicleta? Não é interessante. Ele ergueu uma bicicleta. Não, erguer uma bicicleta é uma boa. Como é você faz um exercício, isso, entendeu? Ergueu uma bicicleta enorme biblioteca. E um museu. Né? Então, ele colocou a bicicleta ao lado do museu. Por que não? É um museu que funcionou como centro de pesquisa. A biblioteca reuniu entre 200 mil e 500 mil papiros e, com o museu, transformou a cidade no maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, sofreu sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo o seu arquivo. Antes de respondermos essa questão, Alexandre da Macedônia, filho de Filipe II... O caolho? A Macedônia ficava ao norte da Grécia, né? Então, o período clássico da história da Grécia, séculos V e IV, quando nós tivemos o apogeu das cidades-estado, especialmente Atenas e Esparta. Mas com a Guerra do Peloponeso foi de 431 a 404 a.C., de um lado Atenas e suas aliadas, do outro lado Esparta e suas aliadas. Ao final, Esparta venceu e o Império Marítimo Ateniense acabou deixando de existir. Só que Esparta não ficou hegemônica por muito tempo. Foi vencida por Tebas, depois Tebas por Atenas. E na medida que essas cidades-estado da Grécia se digladiavam, elas ficavam enfraquecidas. Até que em 338 a.C., Filipe da Macedônia venceu a Batalha de Queroneia e tornou-se o hegemon, o comandante da Liga de Corinto, que reunia todas as cidades gregas. Ele se preparava para atacar o Império Persa, quando foi assassinado por um de seus generais. O seu filho Alexandre tinha 20 anos e tornou-se o sucessor. Em 10 anos de batalhas espetaculares, o Alexandre venceu os persas. O último monarca persa, Dario III, após a derrota na Batalha de Galgamela, foi morto por um de seus sátrapas, que é uma espécie de governador daquelas províncias persas. O Alexandre entrou triunfalmente em Babilônia, depois nas principais capitais persas, como por exemplo Susa, antes tomara Persépolis, e chegou até onde hoje é o Afeganistão, parte do Paquistão e norte da Índia. Ele retorna e fixa a capital em Babilônia. Só que em 323, um pouco antes de completar 33 anos, imagine você, não tinha completado 33 anos ainda, ele veio a falecer. Foi envenenado? Não sabemos. Talvez tenha morrido em decorrência da malária. Essa é a tese dominante hoje. Mas a sua esposa estava grávida e ele não tinha nenhum filho. Teve depois, né, que ele faleceu, nasceu o filho. E os seus generais vão dividir
um império. Dentre estes generais estava um sujeito chamado Ptolomeu. E os sucessores do Ptolomeu vão governar o Egito. Aqui apenas uma curiosidade. Tanto que a própria Cleópatra, né, Sim. era justamente da dinastia dos Ptolomeus. A Cleópatra, Oswaldo, Cleópatra VII, né, ela era greco-macedônica. Ela não era egípcia. Só como curiosidade, quando produziram o filme Cleópatra, na década de 60, um dos filmes mais caros. Elizabeth Taylor. Estilizava o rosto da Elizabeth Taylor a partir de uma escultura da rainha Nefertiti, que está, essa escultura, no Museu de Berlim. Certo? Errado. Porque, na verdade, fisionomicamente, a Cleópatra não tinha características das mulheres egípcias. Ela era grega. Sim. A Cleópatra era branca, né, olhos claros, um nariz protuberante, né, o que dava a ela um certo exotismo, uma beleza. Né, nariz protuberante é bem legal, né? Nariz protuberante é interessante, na maneira interessante. De bela ela não tinha nada, pelo menos é o que dizem os estudiosos. Mas vamos respeitar o padrão de beleza. Claro que variava. De repente, muito, né, sabe que variava, como é que é, né? Sabe como é que é. O Alexandre, na medida que ele realizava as suas conquistas, ele procurava difundir as artes, a língua, o pensamento dos gregos. Então ele fundou diversas cidades. Por exemplo, Kandahar no Afeganistão, foi fundada por Alexandre. E uma cidade que é importante até hoje, a cidade de Alexandria, no Egito. Temos uma palavrinha interessante. Quando eu falo de cultura helênica, eu estou me referindo à cultura grega clássica. Quando eu falo em cultura helenística, eu estou me referindo à fusão da cultura grega com as culturas orientais. Então, a forte influência da cultura grega na cultura egípcia, na cultura mesopotâmica. Me permite, Mocelinho, até por isso, né? Agora gostaria que você associasse, dentro dos períodos da história grega, o último período qual é que é? É justamente o período helenístico. O período justamente da fusão, que justamente o Mocelinho está falando. O momento que nós vamos ter a cultura grega se fundindo a outras culturas, principalmente do Oriente. Agora, é importante que você lembre o seguinte: quem vai levar essa cultura grega a estes outros povos? É o grego propriamente dito? Não, né? Vai ser o macedônico e depois o romano, que vai justamente fazer essa fusão entre essas culturas. E foi aqui, em Alexandria, que nós tivemos uma tradução. Ptolomeu Filadelfo, ele pagou traduções dos mais diversos livros. Dentre os livros, Tanakh, a Bíblia, porque a palavra Bíblia é grega, né? Dos judeus. E a língua grega era, na antiguidade, o que o inglês é nos dias de hoje. Por que vocês acham que o Novo Testamento ele vai ser produzido em grego? Por que não em aramaico? O aramaico era a língua falada naquela região onde Jesus viveu, na Palestina, mas era falada só ali. Seria a mesma coisa que hoje você querer produzir e difundir textos em albanês. Poucas pessoas sabem albanês. Acho que não vai vender muito. Não vai vender muito. Então os evangelhos, eles serão em dialeto koiné, que era já não o grego clássico, mas o grego falado à época da dominação romana, né? Vamos lá. A Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento em memória das civilizações antigas, porque eternizou o nome de Alexandre, o Grande, e zelou pelas narrativas dos seus grandes feitos. De forma nenhuma, né? Agora vejam a B. Funcionou como um centro de pesquisa acadêmica e deu origem às universidades modernas. Essa preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e
permitiu sua transmissão a outros povos. Epa, opa, opa, epa. Transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da antiguidade. Reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avançar a museologia antiga. Eu procurei não falar nada porque eu espero que você tente responder. Será que o nosso aluno vai acertar, Oswaldo? Principalmente depois que eu fiz uma besteira aqui, fiz epa, 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 opa. Você acha que você deu uma dica eu aí? acho que eu fiz. Acho que eu fiz. Vamos ver uns segundinhos aí para você assinalar e vamos ver se você Mas foi mais acertou. forte do que eu, entendeu? Foi mais forte do que eu. Não deu para aguentar? Não Oswaldo? deu. Não Eu deu. tentei resistir. Então vamos lá, vamos ver se você acertou. Ah, você acertou, Oswaldo? Então opa, epa, epa, opa. Preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos. Sessão fofoca. O Alexandre da Macedônia. Não vai falar mal do coitado do Alexandre, bicho. Ele era apaixonado pela Ilíada de Homero. Né? Você me assustou por um momento. Porque eu sei de outra paixão dele também. E ele sabia de cor a Ilíada. Sabe quem foi professor do Alexandre? Pô! Grande, o grande Aristóteles. Imagina. Meu professor Pô, ali, o Aristóteles. O Aristóteles. Não, não é meu professor Oswaldo. Não, é Mocelinho. Não, Aristóteles. É outra coisa, né, filho? Podia ter professor, também pode ter pior, né? Professor, qual é do professor? Coruja. Eu acho que aí vai ter briga, hein? Não, mas eu estou dizendo, o pensa bem, astrólogo, coruja. Qual é a coruja? Não tem um que é astrólogo, hein? Não, tem. É o Elton John. Elton John, astrólogo. Cara, se ele ouve nós chamarmos ele de astrólogo, nós dois estamos mortos, bicho. Então é melhor... Pessoal, um dia que vocês puderem mandar um recado, mandem para ele pedindo um horóscopo. Mas fujam do país. Mas o Alexandre era apaixonado pela obra Ilíada de Homero, ou atribuída a Homero, né? Ele sabia de cor a obra. E ele achava que ele era o Aquiles do seu tempo. E vocês sabem que o Aquiles teve um amigo chamado Patroclo. E o Alexandre também tinha um amigo, o Heféstio. Oswaldo, o Heféstio morreu. E ele mandou matar o médico que não conseguiu curar o Heféstio. Reparem vocês que o exercício da medicina naquela época era bem perigoso. Era uma profissão bastante perigosa, né? Mas só concluindo, helenismo, cultura helenística, são temas que podem aparecer. E essa questão, se você leu ela com atenção, né, praticamente a resposta, né, Oswaldo, está no texto. Não fica muito difícil. Mas eu fiquei preocupado com a bicicleta, bicho. Pois é, o Luan... No final das contas, o Alexandre tinha uma bicicleta, foi um erro. Ele foi conquistar de bicicleta, qual é que era o lance? Foi um erro da datilografia. Era o monarca ou calói? Foi um erro da datilografia. Foi um erro da datilografia, exatamente. Foi um erro da datilografia. Então, é isso, né? Não cai muita coisa sobre a antiguidade no Enem, mas pode aparecer questões assim. Agora, se você quer um assunto que você vai encontrar com certeza no Enem, Revolução Industrial. Sem dúvida. Outro assunto. Esse chega a ter duas questões. Escravidão negra. Exato. Uma ou duas questões sobre temática indígena. Um ponto também, já que estão aproveitando, um ponto que nós vamos discutir ainda, vamos conversar com eles, é claro, mas uma questão fundamental esse ano, o Mocelinho vai concordar comigo, é justamente a questão da xenofobia na Europa. Sim, e o terrorismo. E o terrorismo. Então, pessoal, ponto fundamental. É isso, né? Obrigado pela atenção e semana que vem estaremos de volta. Um abraço a todos.